Olá, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação aqui nesse vídeo. E o nosso estudo de hoje está em Gênesis capítulo 32, gente. É aquela famosa história que mostra uma luta entre Jacó e Israel e um anjo, né? E aí Israel, Jacó é ferido na coxa, depois de ferido na coxa, manquejando, o anjo abençoa. Então, hoje o nosso estudo é exatamente a respeito desse trecho tão enigmático, né, das Escrituras, mas muito importante, creio eu, até para a atualidade, né? Então, veja só, gente, Israel, Jacó, ainda Jacó, fugiu do seu irmão Esaú, né? E foi morar no meio da sua parentela, na terra de Arã, hoje a Síria, né? A gente conhece o episódio quando Jacó usurpa ali a herança de Esaú, né? E termina acontecendo lá que Jacó, por um prato de lentilha, compra toda a primogenitura, né, o direito da herança que Esaú tinha, e aí cria-se um conflito ali entre os dois irmãos, e a mãe de Jacó, Rebeca, termina fazendo com que Jacó fuja e vá morar, né, na terra de Harã, no meio lá da parentela de sua mãe, né? E depois de algum tempo, há muito tempo, Jacó retorna para sua terra, né? E ao retornar para sua terra, já com uma família formada, né, seus filhos, mulheres, concubinas, ao chegar na terra de Israel, ele teve medo do seu irmão Esaú, né? Esaú, na ocasião, tinha ficado muito inconformado, né, com essa troca feita. Esaú saiu perdendo no negócio, tinha procurado Jacó para matar, e agora Jacó, muitos anos depois, mais de 20 anos depois, Jacó volta com muito receio de Esaú, né? Ele, quando chega na terra, depois que atravessa o rio para o outro lado, divide a sua família em alguns grupos, né? E manda mensageiro até Esaú. Esaú sai para encontrar com o seu irmão, mas o seu irmão, Jacó, temia muito, né? E se prepara exatamente para receber Esaú. Nessa ocasião em que Jacó fica só e se prepara para receber Esaú, vem um homem à noite, né? Jacó estava só, já tinha atravessado a sua família para o outro lado, estava só, se encontrava só, e aparece este homem, este anjo. Jacó ainda não sabia que era um anjo, e Jacó luta contra esse homem. Gente, o interessante é que Jacó luta contra esse homem. O texto não diz que o homem lutou contra Jacó, mas Jacó contra o homem. A luta entrou noite adentro, e segundo o texto que nós vamos ler aqui agora, o anjo sentiu que perderia a luta para Jacó e teve que ferir Jacó na coxa, na articulação da coxa. Quando Jacó se viu derrotado, impossibilitado de lutar, pergunta o nome do anjo e depois pede uma bênção, tá? E aí o anjo não revela o seu nome, mas o abençoa. Então, aqui no 32, 24 diz o seguinte: e ficando Jacó só, lutava ele com o homem até ao romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó. E tornou Jacó a dizer: rogo-te, como chamas? E respondeu ele: pois porque perguntas pelo meu nome? E abençoou ali a Jacó. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Então, gente, Jacó luta contra esse homem, tá? E Jacó estava prevalecendo, isso já ao romper do dia, até quando o anjo vai, fere na coxa de Jacó. Jacó desmorona, né? Está agora impossibilitado de lutar.
ele sentiu, ele entendeu que era alguém sobrenatural que estava lutando com ele, daí ele pergunta o nome e também pede a bênção. E o anjo diz o seguinte: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó, agora ferido na coxa, depois de uma noite longa, de uma grande batalha, impossibilitado de lutar, ele agora pede a bênção ao anjo. O nome ainda permanece em segredo, tá? O nome deste anjo, ou quem seria esse anjo. Porém, ele recebe a bênção e a transformação do nome de Jacó, ou seja, aquele que veio segurado ao calcanhar, agora chama-se Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus, com os homens e prevaleceu. Então, Jacó foi preciso ser ferido na coxa, Jacó foi preciso ser diminuído, quebrado todo o orgulho, para que ele pudesse receber a bênção e ser, inclusive, transformado. Aquele Jacó bruto, aquele Jacó que muitas vezes talvez não tinha ali sua confiança plena em Deus, né? Movido também pelo medo, pelo despreparo, lutando, né, contra o anjo, ele agora sendo ferido na coxa, o seu orgulho, o seu ego, o seu medo, todas essas coisas são tiradas de Jacó e Jacó agora está transformado, né? Pois ele recebe um novo nome, como é chamado de Israel, pois lutou com os homens, lutou com Deus e prevaleceu. Em suma, Jacó, Israel, para vencer, primeiro ele precisa perder. Israel, para obter a salvação, primeiro ele precisa ser ferido. Israel, para ascender, ele tem que perder a batalha. A vitória, ela não vem pelas suas próprias forças e capacidade, mas sim pela força, a capacidade e a vontade de Deus, e não a vontade de Jacó e de Israel. E eu acho, gente, particularmente falando aqui, eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Jacó está lutando com Deus e com os homens, até chegar o momento desse ferimento na sua coxa, para que ele tenha realmente uma transformação profunda e aí vir a grande restauração, a plena restauração que Israel precisa, porque assim como nesta ocasião aqui, há quase 3.000 anos atrás, Israel estava voltando também de um exílio, pois tinha sido expulso pelo seu irmão. Está voltando, inclusive ele entra na sua terra para que aconteça esse episódio e ele possa lutar aqui contra o anjo, sair machucado, mais abençoado, sair ferido, mais abençoado. Então, hoje, semelhantemente, Israel volta depois de 2.000 anos de exílio, depois de 2.000 anos de diáspora, Israel está na sua terra e está lutando, precisa ser abençoado, mas terá de ser ferido também na coxa, para que receba a bênção de Deus, para que a sua confiança seja plenamente em Deus, e não nas armas, e não na sua força física, e não na sua força bélica. Eu acho que o que aconteceu ali naquele momento foi profético, né? Claro que válido para a época, mas mostrando que no futuro isso ocorreria novamente de uma forma muito mais ampla, né? Para que as escrituras realmente se cumprissem. Hebreus capítulo 10, o escritor de Hebreus diz o seguinte: porque tem a lei a sombra dos acontecimentos futuros e não a imagem exata. Então muitas coisas estão ali escritas exatamente para um acontecimento futuro, né? Elas estão ali profeticamente, aconteceu na realidade, foi um episódio ocorrido, né, pequeno, para que no futuro se repetisse de uma forma bem ampla, porque nós estamos esperando a restauração,
um Israel transformado, um Israel com um reino de paz e de justiça, onde será a referência para todos os povos da terra. E aí vem a pergunta, gente, talvez essa seja a mais interessante. Quem seria esse anjo, este homem que lutou com Israel? Que duas vezes ele pergunta, Israel, Jacó pergunta, qual o teu nome? E ele esconde, tá? Mas depois dessa luta, depois de Jacó lutar contra ele, não foi ele contra Jacó, no final ele teve que ferir Jacó, para que Jacó se rendesse, o reconhecesse e fosse abençoado. Mas Jacó lutou contra esse anjo a vida inteira, a noite inteira, o tempo inteiro, tá? E no final, já ao romper ao dia, o anjo precisa ferir na coxa gravemente para que Jacó se rendesse e reconhecesse que ele estava lutando contra um anjo, contra o homem e contra Deus. Então esse anjo, ele tem uma dupla personalidade, como o texto diz, pois como príncipe tu lutaste contra Deus e contra o homem. Então quem seria este anjo, este ser de dupla personalidade, de representação humana e de representação divina, que escondeu o seu nome de Jacó, mas que deu a vitória para Jacó no final, depois de ser ferido na coxa? Eu acredito que esse anjo, breve, muito em breve, estará se revelando a Israel, e Israel saberá que Jesus, Yeshua, é o anjo que vem para salvar, para restaurar, e Israel reconhecerá, mas depois de ser ferido na coxa.